Olá, meu nome é Fátima Soares. Há 18 anos eu trabalho com concursos da PMMG e corrigimos redação, trabalhamos com gramática, com português, sou professora de português. E hoje eu resolvi deixar aqui para vocês umas dicas de redação para quem faz os concursos da PMMG, ok? Então vamos lá. A dica 1 é o seguinte: nós gostamos muito de escrever no gerúndio. O gerúndio é um problema. Ele pode trazer para você consequências graves. E em um desses concursos da PMMG, ou o CFS, o CFSD, alunos perderam ponto porque escreveram exatamente essa frase que está aqui. Olha, estará conferindo legitimidade no seu trabalho e oferecendo à sociedade profissionais de segurança pública, potencializando ainda mais a sensação de segurança do cidadão e aumentando o grau de segurança. Veja, a frase parece que está boa, mas na realidade o gerúndio ele é um verbo que tem sentido de continuidade, andando, fazendo, e há muita crítica hoje nos telemarketing, fala, vou estar transferindo, vou estar passando, né? Fica muito ruim. Então, nessa frase, o aluno perdeu um ponto de morfossintaxe. Às vezes o professor dá, às vezes ele marca apenas, o corretor às vezes apenas marca, não desconta. Então, para os alunos que eu trabalho com correção de redação à distância, eu sempre observo e coloco para eles, evite o gerúndio. Não que você não possa usar o gerúndio, mas esse caso aqui ficou muito pesado. O que você vai fazer? Há uma forma de você transformar essa frase para uma frase melhor. Melhor e menor, inclusive. Olha, estará conferindo, vamos deixar esse aqui, né? Legitimidade ao seu trabalho a oferecer. Transforme o verbo no gerúndio para o verbo no particípio. Esse é o do gerúndio, ficou no no infinitivo, né? Oferecer à sociedade profissionais de segurança pública. Olha, outra coisa importante que você deve fazer, frases muito grandes, frases enormes. Isso perde ponto. Em certos concursos, você pode fazer, tem que ser frases muito curtas. Na PMMG, não há assim uma estipulação, eles não estipulam muito, não cobram tanto. Mas uma frase, um período, por exemplo, parágrafo inteiro com apenas um período, sem um ponto final, não é bom. Então, você pode pôr um ponto final. E veja que o isso, que é um pronome demonstrativo, ele retoma termos anteriores. Então, quando você põe um ponto e fala isso o quê? Toda frase anterior, né? Isso potencializa. Você tirou o gerúndio, cortou uma frase longa e transformou o verbo no presente. Potencializa ainda mais a sensação de segurança do cidadão e aumenta. Você tirou dois verbos do gerúndio e colocou verbos no presente do indicativo, que é muito mais adequado. Então, vamos lá. Gerúndio, menos gerúndio possível, ok? Então, a mesma coisa aqui embaixo, olha. Tratam com seriedade, seja combatendo o tráfico, prendendo os autores, apreendendo materiais. É um texto que fica pesado, é uma frase que não fica boa. Então, vamos mudar isso, passando também para o infinitivo. Ó. Tratam com seriedade ao combater o tráfico, prender os autores e apreender materiais. Pronto, eu acabei com o gerúndio, mantive a minha ideia e ficou beleza. Ok? Então, essa é uma das dicas importantes para vocês. Vamos à dica 2? Bom, eu tenho visto muito nas redações de alunos que alunos muitas vezes ou coloca no título, 2 pontos, depois coloca letra maiúscula. Não pode. Depois de 2 pontos, a letra é minúscula. Obviamente, se tiver uma citação, Freud afirmou, o homem é um ser racional? Aí não. Aí você vai pôr aspas e ainda vai começar a frase com letra maiúscula. Do contrário, depois de 2 pontos, letra minúscula. Rasura. Esse é um caso que é muito comum de acontecer nas redações. Olha, teve um concurso que o aluno perdeu 5 pontos só porque ele fez rasura. O que é a rasura? É quando você escreve e você, por exemplo, cadeira. Você vai lá e rasurou. Eu não leio cadeira, porque ela está
ela está rasurada, é uma rasura. O que você vai fazer se errou? Você coloca o quê? Passa um traço. Eu continuo lendo cadeira. Claro que cadeira, a não ser que você não quisesse colocar essa palavra. Mas eu vou dar um exemplo aqui embaixo, ó, de edução, né? Quando eu falo, ó, se errar, prefira passar o traço na palavra. E escreva novamente. Assim o corretor não vai considerar o quê? Rasura. Isso aqui é rasura menos um ponto, né? E pode-se usar o digo também. Mas teve corretor, em certas redações que eu corrigi, corretor cortou essa história do digo, colocar o digo. Porque, na realidade, esse digo entre vírgulas, se você não colocar as vírgulas, também você perde 2 pontos. Então, a melhor forma é o quê? Errou. A edução, que é uma palavra que nós erramos muito, a gente esquece do K, educação, a gente abrevia, está escrevendo rápido, aí você põe digo, educação. Prefira, de novo, passar o traço de forma que, ó, edução, você errou, você viu que errou, teve tempo de corrigir. Passou o traço e escreveu na frente a palavra corretamente. Educação, o tio bem arrumadinho. Esta é a melhor forma e o que tem ocorrido nas provas de concursos, nas redações que eu analiso, seja da PM ou em outros concursos. Ok? Vamos para a próxima dica? Tema e título. Olha, nós sabemos que a folha de redação da PMMG ela é específica. O tema vem fora da folha onde você escreve o seu texto e o título também. Então, atenção. O tema, ele vem um tema às vezes muito grande, não cabe naquele espaço. Então, o cuidado para você ler as instruções. Muitas vezes, eu vou deixar no final para vocês, vai ter uns arquivos com os 15, acho que os últimos 15 temas de redação da PMMG. Em algumas instruções da redação, eles pedem, copie o tema de acordo como está, né? Se o tema não couber, você pode colocar reticências, mas não abrevie a palavra. Vamos apagar isso aqui. Vamos pensar aqui, ó. Na folha de redação. A folha lá de fora está escrito tema, né? E o título. Então, o tema é essa linha aqui. Chegou aqui, o aluno não... O tema é grande, o espaço não dá. O que você coloca? Não abrevie a palavra, coloque 3 pontos. Né? Na última palavra que você conseguir escrever até aqui, você abreviou, colocou reticências, está perfeito. E o título? O título pode começar aqui e ele tem que ser um título menor. Eu vou falar mais à frente aqui, nós vamos falar sobre os títulos. Né? E o título, teve gente que fez uma confusão, teve um aluno que colocou reticências no título, não pode. Até vou apagar para não gravar. É claro que o título é o quê? É uma ideia vaga do assunto que você vai tratar. Então, o tema está lá específico, grande. Você pode até retirar do tema o seu título e fazer um título sucinto, bem simples, tá? E não use o quê? Ponto final no título. Às vezes, passa. Às vezes, o corretor da PMMG, do CRS, não conta, mas muitos contam e você vai perder um ponto, tá? Então, não use nenhum tipo de ponto no seu título. Não coloque título com exclamação, não coloque título com interrogação e não coloque ponto final no seu título. Ok? Beleza? Então, vamos... Aí, voltou? Acho que eu voltei aqui. Isso. Então, aqui, ó. Usar ponto final no título e nenhum outro ponto. Não é bom fazer o título assim. A Copa do Mundo será um sucesso. Ponto de exclamação, como eu acabei de falar. Ou, é importante a Copa do Mundo no Brasil? Né? Seu título deve ser simples, claro, de preferência sem verbo. O título é uma ideia vaga, não precisa explicar tudo o que vai escrever. Fica o título longo. Às vezes tem título que passa para a linha de baixo aqui, não pode. Você tem um espaço lá na sua folha de redação suficiente para você colocar um título básico, um título pequeno, ok?
Vamos então para a dica. Ah, e aqui eu coloquei. Aqui não é a dica, aqui são os exemplos, né? Se não colocar título na redação, perderá um ponto. Se não copiar o tema, às vezes não perde, mas às vezes perde um ponto também. Então, coisas importantes para você saber, na hora que você for fazer sua prova. Eu tenho que colocar título, é um ponto, eu estou com 69, eu tenho que tirar 70. Então, não podemos perder nenhum ponto por bobagem. Vamos dizer assim, vamos trabalhar para a gente tirar a nota 70, no mínimo, né? Claro que ela é eliminatória, teremos que lembrar que a prova da polícia vale 100 pontos, 60 pontos são pontos de gramática e somente 40 de conteúdo. Então, nós temos que trabalhar muito a questão da gramática, ok? Olha os títulos. A violência e suas consequências, manifestações populares, abusos de poder, a crise política no Brasil, letra maiúscula, só nas palavras que são substantivos próprios. Não se escreve o título com todas as palavras maiúsculas, não. Ok? Aqui, missão da Polícia Militar. Polícia Militar é um nome próprio. Então, ela deve ser usada com letra maiúscula. Acento no I, é uma paroxítona terminada em ditongo. Muita gente erra, é um policial, ainda escreve, às vezes, Polícia Militar na hora da prova. Perde um ponto, gente. Não se pode perder um ponto de jeito nenhum desse tipo de erro, né? Combinado? Então, vamos lá para outra dica. Dica 4. Aspectos, aí nós vamos falar agora da estrutura, da estética da redação. A redação, ela tem que também ter clareza, ter uma estética, ter uma estrutura boa e estar dentro do tema que foi solicitado, né? São 3 coisas importantes. Devemos dar espaço a iniciar o parágrafo, todo mundo sabe, mas sempre lembrando, né? Ao iniciar, nós vamos começar dando um parágrafo aqui, aqui está a margem, e seguir, né? Normalmente você vai fazer em 4 parágrafos. É uma média. A introdução, 2 de desenvolvimento e a conclusão. Introdução, desenvolvimento, 2 parágrafos de desenvolvimento maiores e a conclusão menorzinha também, né? Escrever, então, olha, observe bem esses dados que eu vou colocar para vocês. Escrever no início da linha, quando não tiver parágrafo. Escrever até o final da linha, separar a palavra quando não couber. O que eu tenho corrigido de redação, eu vou apagar aqui agora, para dar um exemplo para vocês. Alunos que embolam as palavras no final ou que deixam espaços grandes. Nós temos aqui, ó, supondo que aqui é o final da linha, né, eu desenho muito bem. Então, temos aqui aquela grade de correção e aqui é o final da linha, ok? Então, aqui só para vocês terem uma noção. Só um minutinho. De como que se perde ponto. Eu estou passando dicas que você que já sabe escrever corretamente, tem uma boa gramática e vai perder, de repente, pontos por coisas pequenas, por detalhezinhos pequenos, tá? Então, o aluno vai chegar aqui no final e ele embola a palavra. Então, vai escrever aqui pensamento. E ele quer que o pensamento caiba aqui. Então, fica um pensamento, uma palavra que você não está entendendo o que é. Então, eu risco, ponho, desconto ponto aqui e falo para o aluno, aluno, escreva e ponha o hífen à frente. Pensamento. E nunca abaixo. O hífen, o que é hífen? Olha, o porta-lápis aqui. O hífen é à frente da palavra. Porque muita gente pensa que vai escrever assim, ó, e passa o traço aqui. Vou passar com outro pincel. Não, vou passar com esse mesmo que está vermelho mesmo. Errado. O correto é aqui. É não embolar. Errado. Tá? Não embole as palavras. E coloquem certinho o hífen na frente. Quando a palavra é composta como porta-lápis, aí sim, nunca repita o hífen aqui. Olha, pensamento,
Muita gente repetiu o hífen aqui. Já disse, o menino perdeu, a professora começou, o corretor ou a corretora começou a descontar numa redação da aluna, ela parou. Ele ia perder muitos pontos, porque ele repetiu o hífen aqui. Não, apenas em palavras compostas. Porta, hífen. Para mostrar que eu sei que esta palavra é composta. Agora, o pensamento, ele não é uma palavra única. Então, apenas não é composta, é uma palavra simples. Então, aqui eu não coloco o hífen à frente, ok? Então, passando... outra coisa interessante de vocês observarem, que eu coloquei, vou escrever aqui também. No final da linha, vejam, essa vogal sozinha não deve ficar sozinha. No Segala tem essa informação. Então, se você errou isso, e a gente não tem como fazer recurso, né? Então, quando chegar no final da linha e se ficar a vogal sozinha, além disso, né, qualquer outra palavra que você for escrever, não deixe a vogal sozinha no final da linha. Você pode dar sorte, mas nós estamos aqui contando com sorte. Não, um ponto é fundamental para você. Então, não deixe a vogal sozinha. É preferível deixar um espaçozinho. Não necessariamente você tem que escrever certinho até aqui. Isso, você não está no computador que você justifica e o seu texto fica certinho, né, um abaixo do outro. Aqui é claro que vai ter alguns espaços. Não pode deixar um espaço grande, que você consegue fazer um risco, assim como às vezes eu faço no do aluno. Então, mas você pode deixar um espaçozinho, é preferível do que você deixar uma vogal sozinha. Combinado, aluno? Aluno da PM, CFS, CHO, ou CFSD soldado, CFO, né? Curso de formação de oficiais. Capacidade, sim. Aqui o exemplo é Lagoa também, outra coisa. Esse é mais raro, mas pode acontecer de você... Tem uma palavra, a divisão silábica está correta, gente. Mas o A também não pode ficar sozinho. É questão de estética, é questão de leitura. Lago, aí a pessoa pode ler lago. E aqui um artigo definido, né? Então, também não deixe a vogal sozinha assim. E não faça aqui, como eu já expliquei aqui no quadro, né, o traço abaixo da palavra. Combinado? Então, vamos para frente. Dica 5. Agora, nós temos umas dicas que é... Veja bem, o através, ou haja vista a nível de... O através, o significado é passar por dentro de. Hoje já é comum todo mundo escrever através da Polícia Militar, né? Através, utilizar o Brasil através de políticas públicas. Geralmente não descontam, mas ultimamente, o que acontece? Os corretores, às vezes, você pega um corretor mais assim, vamos dizer que ele é mais, com licença, ele é mais rígido. Então, ele vem aqui e desconta ponto. E para você fazer um recurso em cima dessa palavra, é mais complicado. Nós fizemos recursos. Eu fiz recurso que o aluno que perdeu ponto porque usou através no lugar de por meio de. Então, eu já falo para o aluno, eu sempre grifo a palavra e falo, prefiro usar por meio de. Use por meio de. Lógico, você escreveu através, não vai riscar na prova e escrever por meio de, não. Não tem acontecido muito de perder ponto, mas pode acontecer. Então, não custa nada você agora já passar a escrever por meio de no lugar de através de, ok? Haja vista pode usar, mas não existe haja visto ou hajam vistas, né? É uma palavra invariável, haja vista. Haja vista as políticas públicas, haja vista a situação do Brasil, haja visto isso, tudo bem, tá? Mas é invariável. O cuidado, então. A nível de nunca usar. A nível de Brasil, errado, perde ponto, com certeza. Então, usa. No que se diz, no que diz respeito a tal situação, né? Em nível de existe, mas também não é muito bom, não.
em nível de país, em nível de... Evitem essas palavras. A estética, a elegância, a estrutura da sua redação fica muito melhor, ok? E em relação a, substitua por, no que tange a, no que diz respeito a, no lugar de, em relação ao Brasil, errado. No que tange ao Brasil, no que diz respeito ao Brasil. Combinado? Então, aproveitando aqui que eu estou falando da estética, alunos, podem escrever, né? Vocês vão ver os comandos das redações, elas sempre vêm. Você pode usar letras maiúsculas, letras cursivas ou em caixa alta, desde que diferencie a letra maiúscula da minúscula, tá? O que acontece? Quando o aluno, vou apagar aqui agora, escreve todo em caixa alta, é complicado, mas se ele aprendeu a escrever assim, ele pode continuar escrevendo, desde que ele faça bem a letra maiúscula, bem maior, né? Então, nós estamos aqui escrevendo Brasil, né? Estamos escrevendo Polícia Militar. Se você faz assim, ó, tudo caixa alta, não está diferente. Oh, eu misturo, eu escrevo só cursiva. Então, ó, Polícia Militar, tudo caixa alta, eu não sei. Eu já vi redações com toda caixa alta. E o corretor escreveu lá embaixo, não diferenciou. Pode até zerar a redação. Você pode até ter uma redação nota 0 por esse motivo. Então, se você faz isso aqui, ó, aqui está nesse nível e aqui está maior. Aqui não, todas estão no mesmo nível, tudo. Eu não sei se o aluno sabe diferenciar maiúsculo de minúsculo, aí fica fácil, né? Não pode, não deve fazer assim, ok? Vamos lá para a dica 6. Vamos falar dos pronomes. Olha, os pronomes relativos. É comum demais usarmos o onde não deve. Isso mesmo. O onde somente faz referência ao lugar. É ponto, realmente, você perde ponto, sabe? Isso aí não é assim como às vezes o gerúndio que passa, é difícil não passar. Você vai usar o onde somente quando retoma lugar. O batalhão onde trabalho, a cidade onde moro, né? O lugar onde vivi, a cidade onde nasci, tudo bem. E pode ser em que, o batalhão em que trabalho, perfeito. Mas o onde, em outras situações, não dá. É só dar o em que ou no qual, né? Os pronomes relativos que devem ser usados. Outros pronomes. Em situações onde o poder público atua, o onde ali não tá se referindo a nenhum lugar. Então, errado, não use nas quais, use o pronome relativo, em que, nas quais, para substituir o onde. Fechado? Vamos tirar nota máxima aqui na parte de gramática, nesses detalhezinhos, ok, meninos? E evite o uso excessivo do pronome relativo que chama até queísmo. Aí, quando você vê numa frase que, fica muito texto que a gente chama de texto pesado. Nosso texto deve ser leve. A vida já é muito pesada, né, gente? Vamos fazer um texto mais leve. Vocês que são policiais ou querem ser policiais, né, quem vai fazer CFSD e muitos que vão fazer CFO, vamos fazer um texto mais leve. Né, no momento de muito tumulto, né, vamos fazer um texto mais leve. E a dica 7, ok? Pontuação. Vamos lá. Utilizar a vírgula, utilizar somente vírgula ou ponto final. Por quê? Não é desmerecer o conhecimento de vocês. Os outros pontos são mais sofisticados, requer mais conhecimento da gramática. Então, você vai ficar correndo risco e usar um ponto e vírgula, usar interrogação, às vezes sim. Às vezes até uma redação fica interessante quando você questiona. Mas eu acho que nós devemos manter o padrão de manter ponto final, retomar a ideia, usar a vírgula e pronto. Fazer o texto o mais simples e o mais dentro da temática, com bons argumentos. Dentro do tema, bem
bem feitinho, ok? Se tiver dúvida no uso da vírgula, é preferível deixar sem vírgula. Porque é o seguinte, eu estou corrigindo a redação. Então, depois que eu corrijo, que às vezes eu vou passar, escanear a redação, passar para não acho erro. Normal. A gente corrige muitas redações, você deixa, acaba passando erro, depois o aluno até cobra. Aqui não teria que ter uma vírgula, ou isso aqui passou batido. Passou batido. Às vezes passa, como vai passar? Uma pessoa que vai corrigir sua redação, ela já corrigiu 50. Se você for um dos primeiros, você foi premiado para cortar bastante os erros. Mas se a professora vir que você não colocou vírgula, ela até passa. Mas se você coloca vírgula, a gente para. Deixa-me ver se essa vírgula está correta. Ah, não, está separando sujeito de predicado. Muitas vezes, nos advérbios, eu falo consequentemente, indubitavelmente, invariavelmente, né? Normalmente, se ele está no meio da frase, deve vir sempre entre vírgula, que a gente cansa de fazer recurso com esse tipo de erro, né? O aluno perde 2 pontos aqui. Por quê? A gramática fala que você pode ou não usar, né? Não é obrigatório usar quando o advérbio é de extensão pequena. Mas se você já sabe, para você não ter que mandar fazer recurso, etc., você já usa os adjetivos, as palavras que estão intercaladas entre vírgula, ok? E os pontos finais? Usar para evitar períodos longos. Use, como eu fiz naquela frase anterior, pus o ponto final e usei o pronome demonstrativo isso para retomar a ideia anterior. É muito interessante fazer isso. Quando você pega uma frase que está muito longa, você vê a ideia, faz um ponto, põe um ponto final e faz uma retomada. Mas tem que usar aí o articulador. O articulador é aquele que articula as ideias. Adequação ao uso dos articuladores. Um dos critérios da PMMG. Então, você vai o quê? Usar um pronome demonstrativo, ou às vezes outro tipo de pronome, para retomar a ideia. Ok? Outros pontos são muito sofisticados. Para uma redação é mais fácil de errar. Gente, aspas, somente para estrangeirismo. Às vezes, uma ou outra, mas é muito difícil, porque às vezes o aluno a gente vai evitar usar jargões, ou dar expressões feitas, gírias. Então, só em casos muito especiais, tem que saber muito utilizar. Se você sabe usar muito bem, use, mas evite. Então, deixe as aspas apenas para os estrangeirismos, para as palavras estrangeiras. Vamos lá? Então, essas são algumas dicas para você se dar bem na prova da PMMG, ok? Sobre a letra, eu já falei, letra cursiva, né? Então, é diferenciar a letra maiúscula da minúscula, estamos repetindo aqui. Os acentos gráficos, gente, devem ser visíveis. Os acentos, as vírgulas. A vírgula, tem gente que põe uma vírgula longe da palavra. Você escreve lá, patriotismo, pátria, né? E põe a vírgula lá. Não, a vírgula tem que estar junto à palavra, né? Tá? E os acentos. Aí faz um acentinho que custa aparecer. Aí depois que eu acentuei essa palavra, professora, faz o recurso, as mãos não estão enxergando esse acento. Então, marque bem o acento. Cuidado para não colocar o ponto final, o pingo no i como parecendo acento. Então, vamos marcar bem o acento grave, né? Foi à feira. Foi ao mercado, né? Para lembrar aqui, já aproveitando, dando uma dica de crase. Quando você vai a algum lugar. Então, ela exige preposição. Quando dá aqui o masculino, obviamente que teria outro a, que é o artigo feminino de feira, né? Da palavra a feira, que é uma palavra feminina. Então, fui à feira. Olha o acento. Marque bem isso para não perder ponto. As dicas aqui são dicas que você... eu já vi gente perdendo ponto, mais antigamente, agora eu não vejo muito. Em pingo no J, o pingo no I. Tinha gente que fazia bolinha no I. Né? Isso não é pingo. Pingo é pingo, bolinha é bolinha, né, gente? Vamos combinar. Então, assim,
Hoje, esses erros, o J, o pingo no J, né? É bom, é importante, faz parte da palavra, mas não é tão assim visto hoje. Mas eu já vi uma vez o cara perder uns 5 pontos de tio e de pingo no J. Isso é um tempo, né? 18 anos já passaram muitos alunos e muitas redações nas minhas mãos. E aqui eu coloquei a questão do tio, sim, continua assim, tem corretor que é exigente, gente. Eles cortam quando você não usa. Eu coloquei aqui, porque depois você vai estar em casa, se você quiser rever os slides que vão estar disponíveis para você lembrar. O tio é em cima, vou apagar aqui agora, o tio é em cima do A ou em cima do O, e não traço. A gente passa aqueles traços, ou escreve, igual eu escrevi aqui, ó, informação. Isso, no dia a dia, a gente faz assim, mas não é. Aquilo ali não é um tio, aquilo é um risco. Na visão do corretor, o tio é esse aqui, em cima do A, ou informações, em cima do O. Então, a perda de ponto, você perde ponto, e a gente recorre, obviamente, faz o recurso lá para você, mas às vezes ganha, às vezes não ganha. Então, vamos cuidar para não ter que pedir para fazer o recurso. Vamos lá? Então, o correto, ó, e o cedilha também. Não esqueça que as palavras têm cedilha. Muita gente esquece do cedilha. Um ponto. Fala assim, não tem jeito. Como que eu vou recorrer se você não colocou cedilha na palavra? Senão fica informacão. Não é informação, né? O cedilha é justamente esse Szinho aqui para marcar o som do C. Ok? Vamos para outras dicas. Deixa eu já passando aqui para vocês já lendo. Eu vejo muito que as pessoas escrevem, confundem ou não escrevem letra maiúscula, algumas palavras com letra maiúscula. Listei algumas aqui, ó, que é do meio de vocês e que é muito comum vocês escreverem. Polícia Militar. É maiúsculo, gente. Agora, quando você fala as polícias do Brasil, aí é um substantivo comum, mas quando eu falo a Polícia Militar, tem trabalhado em prol da comunidade. Letra maiúscula, é o nome de uma instituição. Preze pela empresa que você trabalha, escreva com letra maiúscula, escreva correto. Polícia. Policia. Sem o acento, fica o verbo policiar, policia. O homem policia, a minha mãe fica me policiando, né? Aí fica um verbo, igual história, historia, né? Historiador, história. Nossa, fiz tudo errado. História. As paroxítonas vão ter acento terminado em ia, senão ela transforma igual secretária, secretaria. Só lembrar, ó, secretária. Se não tem acento, você lê secretaria. Se eu acentuei, muda completamente o sentido. É a secretária, né? E não a secretaria da educação, a secretaria do meio ambiente, etc. Tá? Então, olha para algumas palavras. Polícia Militar, o Código de Ética, né? Caiu um tema para o CFO sobre Código de Ética. Boletim de ocorrência é um nome de como que eu posso dizer? De um papel, me fugiu o nome. É o nome de um documento que a gente faz, um boletim de ocorrência, tá? Ciclo completo da polícia, é o nome que está dando agora no novo movimento da polícia. Aliás, é um tema interessante para que vocês possam fazer aí para os concursos. Magna Carta, né, que vocês têm o hábito, às vezes, de colocar, em vez de colocar a Constituição, ou a Constituição Cidadã, tudo com letra maiúscula, tá? Código Penal Militar, porque às vezes você vai citar, e o cuidado, então, com letra maiúscula, para você não perder ponto. Nós estamos aqui passando pontos para você, tá? Uso de palavras do sentido figurado. O que são palavras do sentido figurado? Né? A chave do sucesso. Eu tenho a chave do sucesso. Isso está muito na linguagem que a gente chama de
conotativa. Tem a denotativa, que é do dicionário, a conotativa, que é do sentido figurado, metafórico, né? das figuras de linguagem. Deve-se evitar ao máximo, e tem gente que gosta muito de colocar, e perde esse ponto. Às vezes não perde um ponto lá na lateral, assim, morfossintaxe, ou pontuação, ou ortografia, mas perde lá embaixo nos 5 itens que tem lá, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Às vezes lá na propriedade vocabular, perdeu, não sabe por quê. Por quê? Não usou as palavras adequadas. Ficou chave do sucesso, onda de violência, a onda é a onda do mar, a onda, não é? Agora está uma onda de violência, tudo bem que eu estou aqui falando com vocês na oralidade, nessa linguagem mais informal, tudo perfeito. Mas você está escrevendo uma dissertação argumentativa. É um texto com uma linguagem formal. Então, não vamos usar esse tipo, nem gírias, obviamente, né? Remédios para as práticas criminosas. Remédio não pode, né, gente? Vamos combinar. Não fica bom, ok? Fechado? Então, vamos para 10. Lembre-se, no concurso da PMMG, eu estou repetindo, né? 60% da prova é parte de gramática. Então, priorize os estudos de gramática. Se você não conhece bem um tema, vamos supor que cai um tema diferente, né? Para quem vai fazer prova aí brevemente, cai um tema que você não está muito familiarizado, às vezes. Cai eutanásia, já caiu eutanásia, acho que para bombeiro. Cai alguns temas que a gente não tem muito domínio no assunto. Mas se você, na prova da PM, isso é só para PM que eu estou falando, porque outros concursos, a gramática é 10%, às vezes, e 90% é conteúdo. Mas se você faz um texto razoavelmente, naquela estrutura de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 de conclusão, até 3 parágrafos mesmo, mas se você erra pouquíssimo, tipo assim, você errou o quê? 6 pontos. Você já garantiu 54 para a sua redação. Você tem que tirar 16 no conteúdo. Então, não é muito difícil, né, gente? Tirar 16. Então, que às vezes a gente vê muita nota de 20, 25, 30 é menos comum, 35, 40, já tive nota 40. Vou passar uma redação para vocês, vai estar nos arquivos, da menina que tirou 98 na redação. Teve aluno que tirou 90, então tem notas muito boas, sim. Mas o geral é assim, a nota que eu dou, o aluno fala, está muito baixa, mas em geral é 25, 26, 28, né? 25 não, que é sempre múltiplo de 2, porque eles dão de 2 em 2. Ou é 2, 4, 6, 8, 10. Teve uma turma que uma vez tirou muito nota 10, nota muito baixa aqui no conteúdo, né? Ou então 4 ou 6, se o conteúdo está bom, aqui está bom, mas o parágrafo não ficou muito bem estruturado, perde ponto aqui. Aqui no parágrafo aqui são os articuladores. E aqui propriedade vocabular. Quando você erra muito, você ainda perde ponto aqui no 5, que é propriedade vocabular. Tá? Então, como eu te disse, se o tema é difícil, seja simples, erre pouco, assim você conseguiria atingir a nota mínima. Claro que você não quer tirar só 70, você quer tirar 90, né? Porque a nota não soma mais, ela apenas é eliminatória, mas ela tem um diferencial. Se há empate, a nota da redação, se tem muita gente com notas iguais, aqueles que tiveram nota maior ou que tem idade, aí tem os critérios lá que você vai poder ver. Então, é sempre bom fazer uma nota acima, né, dos 80, que é interessante, ok? Vamos lá para o 11. Essa adequação dos articuladores. Os articuladores são as palavras que ligam as orações, as frases, que iniciam os parágrafos. É de fundamental importância. Quando você vai fazer um recurso, por exemplo, se o aluno trabalhou bem, até vou colocar esses itens aqui, se o aluno trabalhou bem com os articuladores, a gente consegue fazer um recurso bacana para ele, porque ele usou muito bem os articuladores. Então, eu tenho lá no item 1, que é pertinência ao tema, né? Pertinência ao tema. No 2, argumentação coerente das ideias e informatividade. Vou só pôr argumentação.
O 3 são uso adequado dos articuladores. Então, os articuladores estão aqui no 3. Então, às vezes, o aluno fez muito bem os articuladores e tirou nota 4. Você vai entrar com recurso e fazer, e apontar quais são os articuladores. Iniciou na sociedade contemporânea, iniciou atualmente, né, nos dias de hoje, usou, portanto, na conclusão, ligou as orações com além disso, usou os pronomes relativos adequadamente. Um minutinho. Usou também, tomar uma água. Aceitam? Usou os articuladores adequadamente, usou os pronomes relativos e também usou na conclusão. É muito importante você usar na sua conclusão o articulador, portanto, sem fazer muito alarde. Eu acho que escrever muita coisa no final, diante do exposto, em vista do que foi mencionado acima. Não faça isso. Use uma conjunção só no final, conclusiva, simples, usando a vírgula, que você se sairá muito bem. Seja simples na sua redação e claro e objetivo. Aqui a adequação dos parágrafos. E propriedade vocabulário último, que entra o seu vocabulário. Propriedade vocabular. Ok? Então, pertinência ao tema proposto, né? O que é pertinência? É quando você faz dentro da proposta. Então, é muito importante ler a instrução e saber qual é o comando da questão. Tá? Vou passar isso mais na frente um pouquinho, então não vou entrar em detalhe agora, não. E aqui, então, fechando os articuladores. Saber usá-los corretamente, eu estou deixando uma lista também, estou deixando os anexos para vocês que estão vendo esse vídeo, para você poder pegar lá no nosso site e estudar, usá-lo para estudar. Na conclusão, eu falei o portanto, mas pode ser logo, dessa forma, por isso. Não essas palavras. Dado o exposto, dito isso, não fica elegante, não fica bom. De tudo posto, né? Conforme apresentado acima, não precisa disso. Portanto, você está fazendo uma finalização, fazendo um fechamento, uma síntese da sua redação. Conforme foi dito anteriormente, não. Tudo isso aqui é muito ruim para a sua redação. Não fica bom. Vamos combinar? Vamos usar o portanto? E não se esqueça, vírgula. A gente tem um recurso que o Sacconi usa que, né, as palavras podem, portanto, quando inicia as conjunções, podem vir sem vírgula, mas não vai querer errar de cara, né? Use a vírgula que já vai te ajudar bastante. Já comentei, mas repetindo, não faça períodos longos demais, mas não exagere nos pontos, de maneira que o seu texto se torne muito travado. É necessário um equilíbrio, né, gente? Então, por exemplo, cada parágrafo tem um ideal, né? A gente fala assim, o ideal seria assim. Mas, se você não dá conta de fazer pelo menos 3 períodos em cada parágrafo, faça pelo menos 2. Um parágrafo frasal não é bom. O que é um parágrafo frasal? Que tem apenas uma frase. Você imagina você ler um texto, 5, 6 linhas, sem um ponto final. Você acaba se embolando. Você tem que ter 3 linhas, ponto final, retoma a ideia, pensa, senão você vai ter que saber usar muito bem a vírgula. Eu já vi textos bons, com 5 linhas de uma frase só, mas o cara usou bem a vírgula, mas mesmo assim, não é bom fazer, tá? Não é bom fazer, vamos evitar. Seja direto e use linguagem simples e clara. O uso de termos em relação aos quais você não tem segurança pode comprometer a compreensão do seu texto. Então, não é que você não possa usar palavras um pouco mais rebuscadas, mas evite aquelas que você não conhece, ouviu por acaso. Então, já vi alunos que colocam na redação algumas palavras que ele queria dizer outra. Eu entendi, mas ele escreveu errado. Aí vai perder ponto. O que você perde muito ponto, gente, é na falta de clareza, de coesão, de coerência, principalmente de coesão, que é o sentido da frase, que é a falta desses articuladores para ligar,
e não na parte de vocabulário. Se você faz odiernamente, ok, tudo bem, mas atualmente é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, mais simples, né? Mas tudo bem. Aí você não usou e acha que aquilo ali fez melhorar a sua nota. Não acredito. Eu acho que o texto ele tem que estar para o leitor, porque você imagina que você escreve não para o corretor, você escreve para um leitor comum. Então, esse leitor, ele tem que entender a sua mensagem. O que você quer dizer quando você afirma que a violência no Brasil tem aumentado assustadoramente? Qual que é a sua posição em relação a isso? Você vai dizer o porquê que tem aumentado, né? Então, o leitor quer entender, quer saber qual o argumento, como combater a violência, como melhorar a segurança no país, né, a segurança pública em Minas Gerais, nós estamos aqui falando de Minas, ou como trabalhar em parceria com a comunidade, sobre a polícia, hoje fala-se muito na polícia comunitária. Então, vamos trabalhar essas questões, né, e mostrar para o leitor comum como que se escreve. Aí, eu, como corretora, vou ler e dizer, você passou, sim, uma mensagem clara para o leitor. Então, eu sou a intermediária entre você e o leitor. Supostamente, o leitor que leria o seu texto. Para isso que é feita a redação, para que você aprenda a redigir melhor os seus boletins de ocorrência, os seus relatórios na sua empresa, que é a polícia, uma delas, né? Ou em outros locais do seu trabalho. Vamos lá? Então, simples, linguagem simples e clara. Objetividade. 13. Evite ao máximo semelhanças com a oralidade. Lembre-se que quando escrevemos uma redação, especialmente em concursos públicos, devemos obedecer às normas da língua. Nunca use, portanto, os gírias ou figuras de linguagem, repetindo. A sua redação deve ser limpa e com uma letra legível. Vou sempre repetindo. O que é oralidade? Até eu passei aqui na frente, esclarecendo. O que vem ser oralidade, informalidade ou linguagem coloquial? Estou aqui conversando com vocês. Eu estou entre uma linguagem oral e uma linguagem formal, porque eu não estou aqui, eu estou fazendo umas dicas, sou uma professora de português, tenho que primar um pouco pela linguagem, né? Não posso estar falando como está. Ô, gente, beleza, mano? Como é que vai? Tudo beleza aí? Aí, cara, como é que é? Não. Isso aí é a linguagem do bar, do boteco, do dia do futebol. Enquanto professora, já usando enquanto aqui inadequadamente. Como professora de português, né, enquanto estou dando uma aula, enquanto estou ministrando algumas atividades acadêmicas, eu devo procurar falar numa linguagem mais culta. Obviamente, eu estou na oralidade. Mesmo falando com vocês, estou falando uma linguagem mais coloquial. Por quê? Porque no texto da oralidade eu falo diretamente com o interlocutor. Na linguagem argumentativa, no texto dissertativo argumentativo, você vai usar a linguagem formal, a linguagem da gramática, vamos dizer assim, adequadamente. Você não vê ninguém falando dê-me um café, a não ser lá em Portugal, lá em Lisboa, né? Eles falam. Aqui não, aqui fala me dá um café, é o normal, ninguém fala dê-me um café, mas se você escreve na sua redação, começar com pronome, você vai ter um erro de gramática, né? Então, uma coisa é oralidade, outra coisa é estar escrevendo com a linguagem formal. Então, uma das características da oralidade é o fato de interagir, conversando com alguém. Estou conversando com você diante de uma câmera, depois você vai assistir às aulas, às dicas, e eu estarei, né, de qualquer forma, conversando com você. Isso não pode acontecer na dissertação. Evite, portanto, olha, você pode até concluir sua redação com portanto, assim, entre vírgula, tá? Beleza. Usar palavras como você. Evite também verbos no imperativos. O verbo imperativos dão ordem, súplicas, pedidos, né? Mande fazer, faça isso, beba Coca-Cola, né? Olha como que ele manda você beber Coca-Cola. Não beba. Beba Skol, não beba. Ou quaisquer outros tipos de interação com o leitor.
Devemos evitar, por exemplo, as palavras e expressões que deem ao leitor a impressão de que conversamos com ele. Para o gênero dissertativo, devemos usar, então, a norma culta. Então, quando eu escrevo na redação do aluno marca de oralidade, porque o texto ali, aquela parte do texto ficou muito como se eu estivesse conversando com você. E um texto dissertativo, ele tem que estar na linguagem formal. Beleza? Então, vamos lá. Estamos já encerrando, ok? E aqui repete, linguagem coloquial é mais adequada em situações informais nas quais o apego à gramática é desnecessário. Portanto, é incoerente utilizar essa mesma linguagem para circunstâncias divergentes, como no caso da elaboração de uma redação dissertativa argumentativa. Repetido aí, a dica 15. A 16 muito bem, uso dos pronomes e retomadas. É muito comum a gente vir assim, nas redações, alunos escrevendo, retomando com mesmo ou mesma. Não está incorreto, tá, gente? Você vai perder um ponto aqui em morfossintaxe, né? Tá? Porque o mesmo, ele eu mesma faço isso. Não retoma. Quero comprar um livro, mas antes quero saber o preço do mesmo. Errado, muito ruim, né? Quero saber seu preço, não substitua o pronome por outro. O seu preço aqui está ótimo. O acidente ocorreu ontem e o mesmo foi presenciado por muitas pessoas. Não precisa do mesmo. Veja que essa frase sem o mesmo fica até melhor. O acidente ocorreu ontem e foi presenciado por muitas pessoas. Então, usou o mesmo na redação, retomando o termo, errado. Vai perder ponto. Com certeza. Tem erros que você perde mesmo. Não dá para passar. Alguns erros de vírgula que você deixa de colocar, ou que você coloca, às vezes a pessoa não percebe, mas um onde, um mesmo. Esses são erros difíceis. Se você usou inadequadamente, não passa, gente. Só se a pessoa já estiver na 100ª redação e já está assim, quase que, né, caindo aí, você foi feliz. Porque muitas vezes você pega uma redação de um aluno de recurso e vê que ele teve mais erros ainda, né? Porque são erros que passam mesmo. Isso acontece sim, tá? E, finalmente, chegando, já estamos finalizando, só para, acho que, confirmar o que eu já disse, para ficar bem gravado para você. Redação sem título, menos um ponto. Redação sem cópia do tema no espaço apropriado, menos um ponto. Eu já vi pessoas que não descontaram, mas não custa nada você escrever o tema lá em cima. A primeira coisa que você vai fazer, na hora que você pegar a folha de redação, escreva o tema lá em cima. Redação com cópia do tema e erra a palavra, tem gente que erra. Eu já vi descontando ponto. Então, se você está copiando, não pode errar, né, gente? E na redação que escreve palavra errada no título, cada erro menos um ponto. Então, se você vai escrever um título, seja simples no título. Não complica, não. Faça um título simples, pequeno, né, com 2, 3 palavras. Pode tirar do tema, mas não complique o seu título. Não põe 2 pontos e vai escrever na frente a situação no Brasil, 2 pontos, né? Enfim, não use 2 pontos no título. Faça o título bem simples para você não errar. Meu conselho é esse, né? Minha dica é essa, ok? Na sua redação, não use reticências. Reticência significa o quê? E ainda tem mais coisas para eu dizer. Então, você vai colocar isso na redação? Eu já vi alunos que colocou. Não tem nada, não tem sentido você colocar isso na sua redação. Você está querendo que o corretor termine o seu texto? A sua ideia? O etc., a mesma coisa. Já vi alunos que colocaram, etc., não foi descontado, e alguns que já foram descontados. Porque o etc. E outras coisas. Evite usar, ou não, preferencialmente não use o etc. também. Tá?
A palavra coisa também. O que é coisa? Me dá uma coisa aí, me dá um trem, mineiro tem um trem, né? Me dá um trem aí, me dá outro trem aqui, o pincel, me dá esse trem vermelho aí. Sim, a coisa é a mesma coisa. Tudo, coisa é tudo e não é nada. O que é a coisa? A coisa mais importante para mim no mundo é dar aula de português, dar aula de redação. A coisa não é legal. Para você até falar, tudo bem, nós estamos na oralidade. Agora, na escrita, coisa significa tudo e nada. Então, você está demonstrando falta de vocabulário. Selecione palavras boas que você precisa melhorar e aprenda essas palavras para você escrever no dia na sua prova, na sua redação. Ok? Vamos lá? Antes de escrever seu texto, o que você deve fazer? Leia atentamente a proposta. Caso seja necessário, leia mais de uma vez. Eu, selecionando os temas de redação, vi que poucos temas foram direto, somente o tema. Quando eu comecei a corrigir redação, as redações, o tema era escrito no quadro, né, gente? Então, isso já tem um tempinho. Vocês que estão me assistindo aí, se tiver alguns que foram alunos, né, lembram lá do tempo, 2004, 2005, né, ainda quem aplicava a prova escrevia o tema no quadro, né, na hora da redação. Agora não, então era um tema simples. Não tinha texto motivador, não tinha instrução. É claro que tudo vai aprimorando, o CRS cada vez mais se aprimora, né, agora os recursos são feitos, você pega a sua redação direto no site da PM, e agora mesmo você vai encaminhar para o próprio site. Agora mesmo vocês farão isso, com certeza. Então, leia o tema. Primeiro, o tema que tem aquele texto motivador, é bom ler o texto, mas às vezes o texto não ajuda muito. O que você tem que entender é a proposta, é a pergunta, ou o que o corretor, o tema, o que eles querem que você escreva. Então, é muito importante entender a proposta e ler as instruções. As instruções, você leia antes, você pega a prova anterior e vai ler. Você já sabe de cor. Letra maiúscula, você pode escrever de letra cursiva ou letra de forma, desde que diferencie letra maiúscula de minúscula. Né? Você não pode escrever em verso, tem que ser em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que você faz. Não, é o contrário de verso. Já vi uma vez a gente tirando pessoal da educação, veio escrito, o texto argumentativo em prosa. A menina ficou, os alunos ficam, não, mas o que era texto em prosa? Significa que não é texto em verso. E o de vocês não acontece normalmente isso. Vem o tema ali, então fiquem atentos à proposta, o que o tema, o que estão te pedindo no tema, tá? Para você não sair fora. Liste alguns tópicos, né, com os seus conhecimentos a respeito daquele assunto e separe os tópicos da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Tenha pelo menos 2 argumentos para aquela proposta. Desenvolva um argumento num parágrafo e o outro argumento no outro parágrafo. Ou, se for causa e consequência, a causa disso, a consequência é isso, e o fechamento, que, gente, só aqui está fora das minhas dicas, mas lembrei agora, importante na sua conclusão, que você faça uma conclusão bem sucinta, não precisa voltar muito no texto e não deve fazer mais do que 4 linhas, 4 ou 5 linhas. Tem gente que começa a desenvolver mais ideias na conclusão. Não, a conclusão chama conclusão para quê? Concluir, fechar a ideia, fazer uma síntese simples e fechar seu texto com 4 linhas. Não tem que ficar desenvolvendo mais, deve isso. Não, você já desenvolveu no segundo, é o sanduíche. O pão em cima e o pão embaixo, pequenininho. O recheio, que são os 2 parágrafos bons de desenvolvimento, com boas ideias, né? Com 2 bons argumentos, em que você desenvolve, dá exemplo, tá? Então, nós estamos agora indo para a última dica. Isso mesmo. Leia o tema antes de começar a prova objetiva. É uma dica, por quê? Vocês que fazem prova e já pegam o caderno de prova e o tema já vem junto.
ok? Então, o tema já vem na prova, é importante você ler o tema antes. Eu, pelo menos, tem aluno que fala assim, eu prefiro não ler. Mas sabe o que acontece? Quando você lê, durante a prova, algumas ideias podem surgir, e até algumas ideias da própria prova, que você pode buscar a ideia lá, algum argumento, escreva lá do lado, escreva no final. Olha, essa ideia da polícia comunitária aqui é interessante, a comunidade e a polícia, você tem matéria de polícia comunitária, de filosofia da polícia, a redação tem relação com direitos humanos, você busca um argumento ali na prova. Claro que você não vai copiar. Se você citar a polícia comunitária, você vai pôr entre aspas, você vai, conforme diz a diretriz da filosofia de polícia comunitária, né? Isso e aquilo. Aí você vai desenvolver essa ideia ali. Então, acho que é interessante você ler a sua redação, o tema de redação, antes de começar a sua prova objetiva. Às vezes, também, o próprio texto, a própria interpretação de texto, o texto dela tem relação com a proposta de redação. Às vezes, quem faz a prova de redação para a polícia faz um tema, faz um texto de interpretação de texto sobre um assunto, vamos supor, sobre a corrupção no Brasil, pega um texto do Arnaldo Jabor, de algum articulador aí, e no final faz uma proposta de redação sobre a corrupção. Aí você não pode, no texto, também buscar copiar ideias do texto. Isso tem que ter muito cuidado, porque é claro que o corretor vai saber que tem relação com esse texto. Mas dentro da prova objetiva, ninguém vai, de repente, ficar lendo se você copiou da polícia comunitária, da filosofia, ou dos direitos humanos, até do Código Penal, que é uma novidade agora aí para vocês, né? O Código Penal e o processo penal, que são matérias novas para o pessoal do CFS agora, que saiu do EAP também. Por fim, fique tranquilo, gente, e saiba que você se preparou bem. Então, se você se preparou, é boa prova, é ir com tranquilidade para a prova, sabendo que eu estudei, eu fiz as minhas redações, eu li textos relacionados a assuntos diversos, né, porque fazer redação significa também ter um mínimo conhecimento de mundo, além do WhatsApp, além das mensagens do WhatsApp, que tem muitas mensagens interessantes, mas também elas são muito cortadas. E é bom ler alguns textos de articuladores que estão aí, né, nos jornais, em algumas revistas, jornais online mesmo, vocês podem ler. E aqui eu deixo para vocês as minhas informações. Eu trabalho com redação à distância, com correção de redação, estou montando um curso de redação à distância e devo publicá-lo, devo colocar no ar a partir de julho, provavelmente. Né? Então, eu tenho o meu e-mail de redação, redação@fatimasoares.com.br, e sobre recurso de redação também, faço recurso de redação para o Brasil inteiro. Né, sempre que as pessoas pedem, elas fazem, às vezes, concurso da CESP, da FCC, outros policiais da Bahia, agora estamos com o concurso aberto de polícia da Bahia, a gente também trabalha com os recursos e com correção de redação à distância. Você envia a redação, nós corrigimos, escaneamos e devolvemos para vocês. Além disso, estou montando uma plataforma para facilitar, para que o aluno possa trabalhar com cartão de crédito ou cartão de débito, né? Porque hoje a gente ainda faz depósito bancário. Para facilitar, para deixar mais instrumental para vocês, ficar mais fácil para que vocês possam entrar em contato com a gente, né? Trabalhar, quem precisar, ter nossos serviços, utilizar de nossos serviços. E eu tenho um celular que eu uso praticamente para o WhatsApp, que fica mais fácil. Tem aluno que às vezes tem hora que tem dificuldade. Eu posso mandar a redação no WhatsApp? Pode, mas não é o comum. Porque, né, eu não fico proseando no WhatsApp. A gente pode tirar algumas dúvidas, a gente atende no horário, né, comercial de 9 ou de 8, às vezes às 18. Tem horas que às vezes a gente não está online. Mas eu atendo, na medida do possível, todos os alunos, né? E estamos aí, o nosso site também, www.fatimasoares.com.br. E
Encerrando aqui, eu desejo a quem vai fazer prova brevemente, boa prova e preste bem atenção. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu deixo também essa mensagem para vocês, do Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei. Mas, na 100ª tentativa, eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Já vi vários alunos tentando CFS, que é um concurso hoje cada vez mais concorrido, assim, mais de 4 vezes, mas ele não desistiu. Aquele que desiste está deixando que o outro que está chegando chegar junto dele, porque ele já ganhou esse tanto de... Ele já trabalhou, já estudou esse tanto, o outro chegou aqui. Aí, se ele parar de estudar, o outro vai chegar junto ou passar. Então, não desista nunca de seus sonhos. Esse a minha mensagem final para vocês. Agradeço muito a todos os meus colaboradores e, principalmente, a você, aluno, que é a razão de eu estar aqui e de estar com cada vez mais com vontade de trabalhar, de corrigir muitas redações. Muito obrigado, fiquem com Deus e Deus abençoe cada um de vocês.